Olá, pessoal. Vamos então para a nossa aula teórica, né? Tecido nervoso, introdução do tecido nervoso. Bom, nós temos nesse slide aqui algumas imagens, né? De várias regiões do sistema nervoso central, marcados com uma dupla imunofluorescência. Essa placa aqui de imagens foi do meu doutorado. Coloquei aqui só de ilustração para a gente. Mostrando aqui os neurônios em verde, é o citoplasma marcado com o hormônio ocitocina, em vermelho o núcleo do neurônio, né? Em vermelho quer dizer que o núcleo do neurônio está marcado em vermelho, quer dizer que ele está funcionando, que um circuito estava ativo, né? Quando foi feito esse experimento, o estímulo ativou esses neurônios, esses que estão com o núcleo vermelho, né? Os que estão só verde assim, sem o núcleo vermelho, porque o neurônio não foi ativado, ele está lá, mas ele não estava disparando. Isso aqui é um exemplo de técnica, né, para estudo do sistema nervoso central. Já vou detalhar ela para vocês, por enquanto é só por curiosidade para vocês entenderem. E outra curiosidade é que esses neurônios aqui são chamados neurônios ocitocinérgicos, porque fabricam ocitocina. Tem função de neurônio e tem função de glândula endócrina, que ele, através do eixo hipotálamico-hipofisário, ele manda, né, essa ocitocina produzida no corpo celular lá para a neurohipófise, que vai para a corrente sanguínea. Então são neurônios que produzem hormônio. E é um hormônio interessante, que na mulher serve para o trabalho de parto, para a injeção de leite, e para o homem. O que faz a ocitocina no homem? A fidelidade masculina. É isso mesmo. Pode acreditar. Coloca lá no Google, vai no PubMed, coloca lá The Hormone of Love, né, que significa o hormônio do amor, com perdão do meu péssimo inglês. Coloca lá, vocês vão ver vários artigos mostrando a ação desses neurônios, né, no formação de pares, né? O quanto eles são importantes para a socialização e para a formação de pares, né? Tem esse aspecto comportamental no homem. Na mulher também, além de atuar no trabalho de parto e na injeção de leite. Mas não é de ocitocina que nós vamos falar hoje, né? A gente vai falar de tecido nervoso. Então, isso aqui é só uma ilustração, só uma pequena introdução, né? Uma das coisas que o sistema nervoso faz. Então, vamos lá. Para que serve esse tal desse tecido nervoso? O que ele faz? Ele faz a integração. Ele integra o quê? Os diferentes órgãos, as diferentes atividades, as diferentes funções. É um sistema de integração. Nós temos dois sistemas de integração no corpo, o sistema nervoso e o sistema imune, né? Perdão, o sistema hormonal, não imune. Desculpa. O sistema nervoso e o sistema endócrino, né? Que você integra a função dos diferentes órgãos através do sistema nervoso e do sistema endócrino. Eu tô com imune na cabeça. Embora o sistema imune converse com os dois, né? E ele participa dessa integração também. Mas os dois considerados como principais funções de integração é o nervoso e o imune. O nervoso através de sinalização elétrica, o imune através o hormonal através de sinalização química, né? O sistema imune é o sistema de defesa, né? Que comunica com o sistema nervoso central e com o sistema endócrino para realizar esse processo de defesa, né? Coordenar esse processo de defesa. Ele participa também. Desculpa a minha falha aí. A integração nervoso e endócrino. Hoje nós vamos falar do nervoso, né? Como é que ele faz a integração, né? E tem até uma curiosidade, né? O sistema nervoso faz sua integração através da parte elétrica, mas ele controla, né, a produção de hormônio. Por outro lado, como você tem hormônios que são glândulas endócrinas, como os hormônios magnocelulares dessa imagem aqui, ó, que produzem ocitocina. E você também tem hormônios que atuam no sistema nervoso modulando ele. Então são sistemas que se integram. Não é quem manda e quem obedece, não. Né? Aqui no caso são sistemas de integração que integram-se uns aos outros, né? O nervoso modifica o endócrino modifica o nervoso, certo? Bom, como que ele faz isso? Através de informações que partem da periferia dos órgãos para o sistema nervoso central, a gente chama isso de aferência. Aferência é toda informação sensitiva, né? Calor, tato, audição, visão, propriocepção, sexto sentido, eu tô brincando, sexto sentido. Todas essas informações vão para o sistema nervoso central, vão da periferia para o centro. Né? Quando você pega o busão lá na periferia e vai para o centro, você está fazendo o quê? Você está pegando uma via aferente. Entendeu? Então agora você vai lá no ônibus, você olha para ele e bota um nome bonito nele. Ao invés de colocar centro, você coloca assim, aferências. Né? Tu vai montar no ônibus aferente. Por quê? Porque você está indo para o centro. Ou você quer falar bonito para o seu amigo, falar, tô indo para o centro. Não, peguei aqui a via aferente. Ou seja, você está indo da periferia para o centro. E quando você está voltando, né?
ou quando você está partindo do centro para a periferia, a gente chama de eferência, né? Então, esse sistema de integração se dá através de aferências. Aí no sistema nervoso central faz a integração e depois emite a resposta, que é a chamada eferência, certo? Então, essas aferências são para o sistema nervoso central, onde acontece a integração, e as eferências partem do central para o periférico, né? Então, aferências é a informação que do periférico para o central são as aferências. E do central para o periférico são as eferências, né? Então, dessa forma, o sistema nervoso vai fazer o tecido nervoso, né? Ou o sistema nervoso, vai fazer a integração do controle das funções, certo? Primeira coisa, quais são os métodos que a gente utiliza para estudar o sistema nervoso, né? Então, são colorações bem específicas para o sistema nervoso. A primeira delas aqui, já vou falar que eu já estava falando, né? Que é uma dupla imunofluorescência. O que é uma imunofluorescência? É quando você coloca um anticorpo contra uma proteína. Por exemplo, essa vermelha aqui, ó, eu coloquei um anticorpo contra uma proteína que a gente conhece pelo nome de FOS. Essa proteína FOS, o neurônio produz ela, fabrica ela, toda vez que dispara, toda vez que passa impulso nervoso pelo neurônio, ele fabrica essa proteína FOS. E o que a gente faz aqui é colocar um anticorpo que só liga na proteína FOS, porque é um anticorpo contra a proteína FOS. Esse anticorpo liga na proteína FOS, só que esse anticorpo, nas costas dele tem uma bolinha assim que emite uma luz vermelha, uma fluorescência vermelha. Na verdade, que nem aquela placa de trânsito, quando você dá o sinal de luz, a luz reflete forte nela, aqui é a mesma coisa. Esse anticorpo, ele tem uma molécula que a gente chama de fluoróforo. Esse fluoróforo, ele faz o quê? Ele é capaz de absorver a energia da luz, fazer com que o elétron salte de camada eletrônica, absorvendo a energia dessa luz que bateu nele, que incidiu sobre ele. Depois esse elétron estável, ele retorna. Quando ele retorna, ele libera essa energia que ele tinha absorvido na forma de comprimento de onda, na forma de luz, certo? E aí a gente chama ele de fluorescente, né? Porque esse fluorófilo emite uma fluorescência, né? O que é essa fluorescência? É aquela energia que ele absorveu e depois ele te devolveu, que nem quando você bate a luz alta do carro naquelas placas de trânsito que são fluorescentes. Se você não bater luz nenhuma, ela fica lá escondida. Mas se você bater um pouco de luz nela, mesmo depois que você apaga a luz do carro, por um certo tempo ela ainda emite luz, né? Existem adesivos assim também, fluorescentes, que absorvem essa energia. O elétron salta de camada, depois absorvendo essa energia, e depois o elétron vai voltando. Conforme ele vai voltando, ele vai liberando energia, então é como se tivesse uma bateria, como se tivesse uma fonte de luz lá, né? Então isso aqui a gente consegue coloca um anticorpo para o FOS com fluorescência, com o fluorófilo vermelho, e coloca um anticorpo contra a ocitocina, aqui no verde, ó, onde está verde, no corpo celular aqui, ó, do neurônio, tem o quê? Um anticorpo contra a ocitocina. Aqui tem um fluorófilo verde. Quando a gente bate a luz, o fluorófilo vermelho emite a luz vermelha e o verde emite a luz verde. Assim a gente consegue ver os dois, as duas fluorescências, né? Então isso aqui é uma dupla marcação. E a gente consegue saber o seguinte, que olha, o estímulo que eu provoquei ativou esse neurônio. Como ele não tem um verde, ó, ele não é um neurônio ocitocinérgico. Eu já sei aqui que é um vasopressinérgico. Mas pra gente não importa ocitocinérgico, vasopressinérgico. É só você entender o método de estudo. Aqui eu consigo saber se o neurônio está funcionando ou não. Então, por exemplo, se eu dou uma droga que é ansiolítica, ela deve ativar os neurônios na onde? Na amígdala, na região que controla a ansiedade. Se eu dou faço algum tratamento que provoca dor, aí vai atuar nos neurônios que tem na substância cinzenta periaquidutal, uma outra região do cérebro. Não se preocupe com os nomes das regiões do cérebro, tá? É só o método de estudo que eu quero falar aqui. Então você usa essa imunofluorescência contra a proteína FOS como marcador de atividade neuronal para saber se o fármaco, se o tratamento que você está dando está atuando naquele neurônio ali, né? E no caso do verdinho aqui, para você identificar o neurônio, ó, quando é verde é ocitocinérgico. Se eu colocasse um anticorpo, por exemplo, azul para vasopressina, aí esse aqui ia ficar azul, porque eu sei que ele é vasopressinérgico, eu sei por causa da posição onde ele está aqui, né, do meu doutorado, que eu conheço a posição desses neurônios, o que cada um deles faz aqui, quem eles são, sei tudo da vida deles aqui. Passei 4 anos estudando eles, entenderam? Então isso aqui é um método de estudo. Você usa anticorpo para marcar uma proteína específica, né, e você usa a fluorescência para identificar, certo? E aqui do lado é parecido, ó. Aqui também é com anticorpo, só que esse aqui não é com fluorescência. Esse aqui é o que a gente chama de enzimático. O que é enzimático? Em vez dele ter uma fluorescência, ele tem uma enzima. Que quando você joga o substrato,
essa enzima reage ao substrato, faz ele se transformar em alguma coisa colorida que se precipita sobre o neurônio. Então o neurônio fica assim, ó, com essa cor marrom. No caso aqui é diaminobenzidina. Não precisa decorar esses nomes feios, não. É só para você saber que aqui é enzimático, né? Uma reação enzimática, né, faz com que um determinado substrato altere a sua conformação por ação da enzima, que está presa no anticorpo, né, e o anticorpo está preso no neurônio. Aí essa enzima degrada o substrato precipita sobre o neurônio. Por que aqui está branco? Porque aqui não tinha anticorpo, nem enzima, o substrato passou por aqui e continuou inerte. Somente aonde tinha o anticorpo, o substrato mudou de conformação, se precipitou e ficou preso ali junto com o anticorpo, grudou no anticorpo, entendeu? Então aqui, cada pontinho preto aqui, cada milhares de enzimas, milhares de precipitação de substrato, cobrindo todo o corpo do neurônio e aqui o núcleo do neurônio, entendeu? Então aqui, ó, só está marcando o corpo celular e principalmente os axônios, marcando muito pouco o dendrito. E esse risquinho aqui é o axônio de outro neurônio que não está aqui, está lá para o fundo, ou está para frente, entendeu? Aqui é imunofluorescência, igual esse, só que aqui é uma marcação só, um canal só. Você usou um anticorpo só, e um anticorpo cuja proteína principal está no corpo celular em maior quantidade e menor quantidade nos dendritos e axônios, né? Esse aqui é uma histoquímica com a gente chama de nício, né? Esse NS aqui é de nício. O que é nício? É um corante que cora o retículo endoplasmático do neurônio. E aí ele forma um corpúsculo. O cara que descobriu isso, que descobriu esse corante, o corante chama cresil violeta, que descobriu que a cresil violeta corava o corpo celular do neurônio, deixando ele desse jeito aqui, né? Ou seja, está marcando o que? O retículo endoplasmático. Tudo isso aqui é retículo endoplasmático marcado. O cara chama nício, por isso que ele chamou isso aqui, essa estrutura que fica corada aqui, o retículo endoplasmático, ele chamou isso tudo. Quando o cresil violeta gruda no retículo endoplasmático do neurônio e deixa ele dessa cor, a gente chama isso de coloração do nício, que foi o cara que pegou o cresil violeta e botou aqui, foi o primeiro que fez isso. Então a coloração levou o nome dele. Em vez de você pode chamar também coloração por cresil violeta, mas normalmente a gente chama de nício, coloração de nício. Por quê? Porque a cresil violeta gruda, né, cola, né, se junta, se adere ao quê? Ao retículo endoplasmático do neurônio. Aí vira aqui o corpúsculo. A gente chama essa estrutura, o retículo endoplasmático com o cresil violeta em cima, a gente chama de corpúsculo de nício. Então tem muitos corpúsculos de nício aqui, dá esse aspecto todo roxinho aqui, meio azul, meio roxo. Eu sou ruim demais de cor. Então aqui você tem um neurônio, né? E você está pegando o corpo celular dele e parte do axônio. Os dendritos estão tudo aqui, mas não está dando para ver, porque ele cora o quê? O retículo endoplasmático. Isso é uma histoquímica. Eu não coloquei HE, porque HE vocês vão ver um monte na aula prática, vocês estão cansados de ver hematoxilina eosina, né? Então aqui são só alguns métodos muito específicos para o tecido nervoso, né? Que você não encontra nos outros tecidos. Então vamos lá. Em relação à morfologia do tecido nervoso, né? O neurônio, que é a unidade do tecido nervoso, ele é o principal elemento do tecido nervoso, né? Mas não existe só neurônio no tecido nervoso. Existem outras células, que é o quê? Quem cuida deles, que são chamadas de células gliais. Essas células gliais, algumas são originárias do tecido nervoso, outras são originárias do sistema imune, como macrófagos, né? E como é que chama o macrófago aqui? Aqui ele chama astrócito, né? Ele recebe um nome específico. Então as células gliais são células, a maior parte delas derivadas do tecido nervoso, algumas do sistema imune, como os astrócitos, a gente vai ver já já, né? Que fazem o quê? Tomam conta do neurônio, protegem o neurônio. Regula o ambiente em volta do neurônio, controla tudo que o neurônio vai comer, tudo que ele vai beber, controla a dieta, controla o peso, controla o medicamento, controla tudo. O neurônio é uma pessoa na UTI controlada pela glia, certo? E você tem, na visão microscópica, na visão macroscópica, quando você olha para o sistema nervoso central, você vê uma parte do cérebro é branca, outra parte é cinza. Toda parte que está cinza é porque tem o quê? É porque tem corpos celulares. E toda parte que está branca é porque tem o quê? Tem os prolongamentos, os axônios dos neurônios, que no sistema nervoso periférico, ou seja, aquela parte que está fora do crânio e da coluna vertebral, todo o sistema nervoso para fora, isso aí é chamado periférico. Lá, esses prolongamentos de axônio recebem o nome de nervo. Esses mesmos caras, quando entram na coluna ou no crânio, eles deixam de chamar nervo, eles são mais metidos, eles são chamados trato. Aqui não me chama de nervo não, eu sou trato, entendeu? Mas é a mesma coisa, são os prolongamentos do neurônio. E esses tratos, lá no sistema nervoso central, tem aspecto branco, por isso que a gente chama eles de substância branca. E os corpos celulares de substância cinzenta, porque obviamente você não consegue ver nem o trato nem o corpo celular com o olho nu, né?
Daí que surgiu esses termos, substância branca, substância cinzenta. Porque eu vou mostrar um monte de coisa colorida para você falar, isso aqui é cinzento. Professor, cadê o cinza? O cinza só existe na visão macroscópica. O cinza e o branco só vai aparecer na visão microscópica. Mas nosso curso é de histologia. A gente vai ver um monte de coisa colorida com corante. Não vai ver nunca o cinza e o branco. Embora eu vou me referir a essas estruturas como substância cinzenta e substância branca. Então já está entendido que quando eu falar isso aí, eu estou me referindo ao aspecto que aquela região ali tem quando você olha para ela de forma macroscópica sem coloração nenhuma. Alright? Bora. Aqui é o aspecto morfológico, histológico do neurônio. Percebam, primeira coisa, o núcleo está no centro, não na periferia. Aqui é o núcleo, perdão, aqui é o núcleo, aqui é o nucleolo, desculpa. Aqui é o núcleo, aqui é o corpo celular do neurônio, ó, um neurônio piramidal. É um neurônio piramidal aqui. Tá vendo? Por que, professor, que ele é piramidal? Porque tem o formato de pirâmide. Certo? Esse neurônio aqui tem vários tipos de neurônio, cada um com nome. Bom, enfim, você tem o núcleo que ele é esférico, ó. Ele é esférico. Ele fica no centro e percebe que você tem muito mais coloração no corpo celular do que dentro do neurônio. Dentro do neurônio você tem um ponto, dentro do núcleo do neurônio. Você tem muito mais no citoplasma do neurônio. A coloração é muito mais forte no citoplasma do neurônio do que dentro do núcleo. Por isso que a gente fala que o núcleo é pouco corado. Mas isso aqui, professor, isso aí é o nucleolo. Todo neurônio você vai ver o núcleo e o nucleolo. Certo? Neurônio você consegue ver. Quando for célula da glia, você não consegue ver. Você vê o corpo celular e o núcleo. Isso aqui é uma célula glial, certo? O máximo que você vai ver é o núcleo, mas o nucleolo não dá para ver na célula glial, certo? Porque é muito pequeno, aí precisa de microscopia eletrônica. Bom, enfim, aqui está um neurônio piramidal com o núcleo esférico na posição central dentro do corpo celular do neurônio. Tem aqui o nucleolo, o núcleo pouco corado, certo? Ele é enorme, esférico, e fica bem no meio do neurônio. Ele é enorme, esférico, fica bem no meio do neurônio, certo? O que você está vendo mais escurinho aqui, ó, é o retículo endoplasmático corado por HE aqui, e aqui corado por níquel. Por isso que aqui chama HE, aqui chama níquel. Tá vendo? Toda essa parte de dentro corada aqui no citoplasma é o que? O retículo endoplasmático rugoso que corou com níquel, aqui corou com hematoxilina. Certo? Então isso aqui, ó, o retículo endoplasmático é o corpúsculo de níquel. Alright? E aqui são os componentes do neurônio, né? Os componentes do neurônio, veja bem. Vamos começar aqui pelo lado direito aqui, ó. Você tem aqui o corpo celular, né? E do corpo celular partem o quê? Os dendritos. Esses dendritos é por onde chega a informação. Dendrito é aquele que recebe a informação, certo? Então você tem um dendrito muito ramificado aqui, com uma árvore dendrítica enorme, né? Tá vendo? E aí você tem aqui no corpo celular o retículo endoplasmático, onde vão corar com cresil violeta ou com HE, né? O retículo endoplasmático. Quando cora com cresil violeta, a gente chama de corpúsculo de níquel. Então o corpúsculo de níquel vai estar aqui. Nada mais é do que isso aqui, o corpúsculo de níquel, que vocês estão vendo de roxo aqui. Quando está corado com HE, a gente não chama corpúsculo de níquel, só quando está corado com cresil violeta. Aí chama corpúsculo de níquel. Vamos lá, voltar aqui, certo? Do lado de cá, ó, você está vendo aqui, ó, esse risquinho aqui é como se tivesse um axônio de um outro neurônio que está chegando aqui, ó. Esse final aqui de um outro neurônio está grudando aqui, ó. Aqui de outro neurônio, aqui de outro neurônio, né? Perdão, desenho, eu entendi errado o desenho aqui, ó. O axônio está aqui. O terminal do axônio está aqui. Ele está desenhando esse bracinho todo aqui, ó. Está aqui o axônio. Ele gruda aqui no dendrito. Na verdade, você tem um monte de axônio, de um monte de neurônio grudando nos dendritos e até no corpo celular aqui. No monte aqui, certo? E aqui tem uma questão importante da gente falar que a gente chama de plasticidade neuronal. O neurônio, quando morre, adeus, meu amor. O neurônio é igual ao coração. Entendeu? Se você ferir o sistema nervoso, você vai ter uma cicatriz. Lembra lá no tecido muscular? Você feriu meu coração, né? O coração, quando fere, ele forma uma cicatriz, ou seja, cresce tecido conjuntivo com fibroblasto. E aqui não, aqui crescem os astrócitos. E forma um monte de astrócito, forma uma estrutura que a gente chama de gliose reacional. Então você tem uma cicatriz promovida, né, caracterizada pela multiplicação de glias. Qual é o tipo de glia? A glia astrocítica, ou seja, os astrócitos. Se multiplicam muito os astrócitos e fica aquela lesão. Só que aquele neurônio não existe mais. Ali jaz um neurônio. O que fica ali? A cicatriz. E a função?
Aí que entra a palavra plasticidade. Você tem outros neurônios que conseguem fazer o quê? Fazer outro neurônio? Não. O que consegue se modificar no sistema nervoso central é a arborização dendrítica, tá vendo? Esses ramos aqui, ó, esses dendritos, eles são capazes de aumentar e diminuir, principalmente em resposta ao estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, né? Tem vários estudos mostrando que essa arborização dendrítica aqui, ó, quando a mulher, né, não só a mulher, todas as fêmeas, né, de todo o reino animal, quando elas estão no pico, prestes a ovular, o estrógeno delas está bem alto. Né? Esse estrogênio alto, dentre outras coisas que ele faz no corpo e no útero, no cérebro, ele aumenta muito essa arborização dendrítica aqui. Isso influencia o comportamento das fêmeas como um todo, inclusive no caso dos seres humanos. Né? E elas ficam processam muito melhor as informações. Por outro lado, né, e determina uma série de comportamentos relacionados tem um estímulo, né? Se a gente muda o comportamento. Por exemplo, as mulheres que estão com estrógeno alto se posicionam numa posição mais central, numa boate, enquanto que as que estão com o estrógeno baixo ficam mais na periferia. E tem vários estudos aí para ser explorado, conhecido e avaliado, modulando o comportamento, né, a partir de como o hormônio modula comportamento. No caso do estrógeno aqui, ele aumenta essa arborização dendrítica. Mas, por outro lado, quando está perto da menstruação, bem um dia, 2 antes da menstruação, esse estrógeno ele cai muito, né? Pela própria fisiologia endócrina lá do sistema reprodutor, né? Quando cai muito estrógeno, essa arborização dendrítica diminui muito, principalmente na região chamada amígdala, que controla as emoções. Então tem muitos estudos que associam, né, a redução do estrógeno ao que a gente chama de crise de tensão pré-menstrual. Não é toda mulher que tem, mas em algumas isso atrapalha muito elas, né? Porque em algumas isso é muito drástico e então esse período elas ficam muito emotivas, porque elas têm uma redução dessa arborização dendrítica aqui. Tem vários trabalhos mostrando que isso aqui vira tipo uma cabeleira. Como você está vendo aqui, ó, né? Quando o estrógeno está alto. Agora, quando o estrógeno está baixo, dá-lhe chocolate. Porque isso aqui diminui muito, né? E aí tem dificuldade de processar a emoção. Mas assim, a maior parte dos estudos é com fêmea não humana, né? Embora eu não tenha estudado e verificado estudo com seres humanos. Mas nas fêmeas, de uma maneira geral, está associado com processamento de emoção. Então, essa plasticidade pode ser modulada por hormônio? Pode. Mas ela é modulada pelo aprendizado também. Quando você aprende alguma coisa, aprendeu a tocar violão, aprende uma coisa nova, você tem um conhecimento novo que você incorporou, você incorporou esse conhecimento novo através do quê? Da plasticidade dendrítica, porque você formou novas conexões, novos dendritos. E aqui ajuda você a entender também aquela questão do número de neurônios, né? A questão de dimorfismo sexual lá, que homem... Macho e fêmea têm diferentes quantidades de neurônios em toda a natureza, inclusive nos seres humanos, mas isso não tem a ver com cognição, isso não tem a ver com... O número de neurônios não tem a ver com capacidade nem com habilidade. E é verdade. O que tem a ver com capacidade e habilidade não é o número de neurônios, mas sim o número de sinapses, né? E as pessoas que têm um QI mais elevado, você relata um número maior de arborização dendrítica, né? Então, o cara que tem uma cabeça aberta para novas ideias e novos aprendizados é um cara que é apto a formar muita arborização dendrítica, a formar novas sinapses, novos contatos. A sinapse está aqui, né? A sinapse é contato entre o axônio e o dendrito, né? Aprender, né, dar uma outra função a um outro neurônio, que esse aqui morreu e passou a função para o outro, né, se dá através do quê? Você substitui o neurônio? Não. O outro neurônio aumenta a sua arborização dendrítica e formam-se novas conexões para substituir a função desse. Né? Então a plasticidade neuronal se dá através da arborização dendrítica, tá ok? Bom, aqui é onde chega a informação, né? No dendrito é onde chega o impulso nervoso através do axônio de outro neurônio. Aqui tem uma sinapse, que é uma sinalização química que sai desse neurônio e vem para esse aqui. A substância química atravessa o espaço, que chama fenda sináptica, liga no receptor aqui e ativa o impulso nervoso vai se propagar para cá. Aqui existe o cone de implantação. O que é esse cone? Ele não está desenhando aqui, mas tem esse cone aqui nessa região, é como se tivesse um contador, né? Ele vai pegar todas as informações. Por exemplo, tem axônio que vem aqui, passa informação para propagar o estímulo nervoso, que é um axônio estimulatório. Mas existem outros que não estão desenhados aqui que podem ser inibitórios. Então, o neurônio ele recebe informação de algumas regiões que estão inibindo ele para que ele não propague o sinal,
e outras que estão estimulando. Essa integração, essa soma de mais e menos, que você faz no quinto dia do mês e percebe que já está devendo, né? Aí no caso fica inibitório, né? No caso aqui, ele vai pegar os estimulatórios, inibitório, vai olhar quanto tem de um, quanto tem do outro, os estimulatórios superou, então ele dispara o impulso nervoso e esse impulso nervoso vai se propagar aqui pelo axônio e vai fazer a mesma coisa de novo com outro neurônio, certo? Quando terminar aqui no axônio, é como se voltasse aqui. E agora, para saber se as informações que chegam no dendrito ou no corpo celular, porque pode ter sinapse também direto no corpo celular, não só nos dendritos. Se essas sinapses vão provocar um estímulo ou vão parar aqui, vai depender da integração que acontece no cone de implantação. Então, para isso que serve esse cone de implantação, para integrar as informações que chegam de axônios estimulatórios com axônios inibitórios, né? Sinapses estimulatórias com sinapses inibitórias. Aí ele que vai fazer essa integração. Uma vez passou para cá, ó, você percebe que o axônio tem uma coisa amarela envolvendo ele, uma outra célula, é uma célula glial. Essa célula chama oligodendrócito. O que ela faz? Ela envolve o neurônio e isola ele. Porque o neurônio não transmite o impulso elétrico, né? O impulso elétrico, o que acontece? Você tem um canal aqui, abre outro. Você tem um canal aqui. Aí a voltagem muda, abre outro, abre outro, abre outro, vai formando como se fosse um dominó, que você vai derrubar um, derruba o outro, e essa alteração de voltagem vai se propagando, que chama impulso nervoso, né? Propagação de voltagem chama impulso nervoso. Esse é assunto da biologia celular, não vou entrar no detalhe aqui. Esse impulso nervoso, quando ele chega aqui, encontra essa bainha de mielina, que é o quê? É um tecido, uma gordura que tem dentro dessa célula que se enrola aqui no axônio, né? Que dentro do sistema nervoso central se chama trato. Aqui ele recebe o nome de nervo, aqui ele é trato, aqui ele é bonitão, tratão. O que acontece aqui? Ela isola. Então, esse cara aqui, ele não vai ter que abrir esse canal para a voltagem vir para cá, aí altera a voltagem, ele abre o outro, abre o outro, abre o outro, abre o outro. Se não tivesse esse oligodendrócito, daqui para cá a velocidade seria de 5 metros por segundo. Como tem oligodendrócito, a hora que abre aqui, gera um campo elétrico. E esse campo elétrico abre um canal aqui. Aí a gente tem a chamada condução saltatória, também da biologia celular, só estou retomando. Então esses oligodendrócitos, eles aceleram o impulso nervoso, né? Ele faz um atalho para o impulso nervoso. Ele dispara o potencial aqui, depois já dispara aqui, a chamada condução saltatória. Você não precisa disparar aqui dentro, e não dispara aqui dentro. Porque aqui dentro eles estão envolvidos pela bainha de mielina, os canais não disparam, né? E essa bainha de mielina faz esse isolamento. E entre uma bainha de mielina e outra aqui forma o chamado nódulo de Ranvier, né? Ranvier, né? É o nome do cara que descobriu a estrutura, a morfologia, por isso que botou o nome dele, certo? Então você tem no sistema nervoso central a primeira glia aqui, eu já estou mostrando para vocês o oligodendrócito, mas existem outros, os astrócitos, existem várias células gliais, cada um com uma função, todas auxiliando o sistema nervoso central. O oligodendrócito aqui auxilia no quê? Auxilia na propagação, na velocidade de propagação do impulso, certo? Aí esse risquinho que tem aqui é para separar o sistema, esse aqui, ó, separa o sistema nervoso central, tudo aqui para cima está dentro da caixa craniana ou da coluna vertebral. Tudo que existe aqui em cima, que eu falei, né, tá, embora existam corpos celulares no sistema nervoso periférico também. Mas aqui é uma simplificação. Esse cara aqui, ó, tudo aqui é sistema nervoso central. Então você tem aqui o trato, o corpo celular, os axônios, a maior parte dos corpos celulares estão no sistema nervoso central. E possam existir neurônios no sistema nervoso periférico, corpos celulares de neurônios. E lá a gente vai chamar de gânglio. Aqui a gente chama de núcleo, né? Mas não precisa entrar muito nessa anatomia, não, porque o nosso curso é de histologia, vamos focar na parte histológica, tá bom? Mas é importante conhecer essas terminações, né? Que aqui é trato e aqui é nervo. Que aqui você põe um conjunto de neurônios, ó. Esse conjunto de neurônios aqui, ó, esse conjunto aqui forma um núcleo, chamado núcleo supraóptico. E ele chama núcleo. Esse conjunto de neurônios no sistema nervoso central se chama núcleo. Não tem nada a ver com o núcleo da célula, não. É o núcleo no sistema nervoso central. É para complicar mesmo. Usaram o mesmo nome só para complicar. Podia ser outro nome, né? E para piorar, além de chamar núcleo quando está no sistema nervoso central, se você juntar um pouquinho de neurônio assim, fora da calota craniana, fora da coluna vertebral, ou seja, no sistema nervoso periférico, você pode ter um conjuntinho desse? Pode. E quando tem lá, não chama núcleo, lá chama gânglio. É porque o central é mais metido, né? Então você tem aqui os núcleos aqui, não o núcleo da célula, os núcleos de função do sistema nervoso central são chamados de o conjunto de corpos celulares é chamado de núcleo, porque está no sistema nervoso central. No periférico são chamados de gânglios, né? Bom,
Mas na nossa histologia aqui, só terminando aqui do neurônio, porque eu tenho que mostrar a estrutura, que hora que eu citar, isso aqui é o axônio, isso aqui é o dendrito, isso aqui é neurônio tal, isso aqui é neurônio tal, você tem que entender o que eu estou falando. Aqui, assim como o oligodendrócito envolve aqui, ó, aqui fora quem envolve é a célula de Schwann, né? É uma outra célula que faz a mesma coisa que o oligodendrócito, só que ele está fazendo na onde? No sistema nervoso periférico. Então a bainha de mielina no sistema nervoso periférico é promovida pela célula de Schwann. E no sistema nervoso central, pelos oligodendrócitos. São células diferentes, com formatos diferentes e estão em posição diferente. Essa aqui, o oligodendrócito, está no sistema nervoso central, célula de Schwann está no sistema nervoso periférico. Mas fazem a mesma coisa. Fazem o impulso nervoso ser conduzido de forma saltatória. Ele altera a velocidade de 5 para 100 metros por segundo. Imagina, um quarteirão, 100 metros em 1 segundo. É a velocidade com que o impulso nervoso, né, por exemplo, sai do teu olho e vai até o teu cérebro para dizer para o seu cérebro, olha lá a imagem que ele está vendo, olha lá que ele está vendo, olha lá, ó. Olha lá a mulher dele no sofá vermelho com o outro. É a velocidade, 100 metros por segundo. Né? Nada a ver o sofá vermelho nem a mulher do outro aqui, né? Mas vamos continuar. Vamos voltar para a aula aqui. Então esse axônio, às vezes ele se abre em ramos, né? E aqui você tem então uma placa motora, que a gente viu no muscular, na aula passada. Isso aqui é um esquema, isso aqui é a vida real. Né? Quando você bate, isso aqui é uma imunofluorescência mostrando, dá para ver o quê? Os dendritos, o corpo celular e o axônio, né? Partindo 2 axônios aqui. Mas não tem um só? Na verdade, não tem um só axônio? Você mostrou 2? Bom, na verdade, existem vários tipos de neurônios. Por exemplo, esse neurônio aqui, ó, que você tem os dendritos, aí você tem um afilamento, corpo celular, um afilamento axônio depois ilhado, isso aqui é chamado de bipolar. E ele está onde? Na retina. Esse neurônio aqui pega a imagem, né? Esse corpo celular ainda fica ali atrás do olho, na retina, e esse axônio é que vai para a região occipital, parte de trás do cérebro, né? Para levar a informação de que você está capturando, e o seu cérebro vai associar a imagem que você está recebendo com as imagens que ele já tem para você entender o que é. Bom, existe o pseudo-unipolar. Esse aqui é o bipolar, né? E o pseudo-unipolar. O que é o pseudo-unipolar? Você tem o corpo celular aqui, aí você tem axônio de um lado, axônio do outro, e dendrito você quase não tem. Certo? E aí esse tipo de neurônio é chamado de pseudo-unipolar. Certo? E tem o que é um neurônio... Às vezes pode receber o nome também de unipolar ou pseudo-unipolar. Esse neurônio é um neurônio integrativo, né? Do sistema nervoso central. Esse aqui, ó, é um neurônio tradicional que você está acostumado a ver, que você estudou no ensino médio. Era esse aqui, ó, que é o multipolar. É um neurônio motor, né? Aqui, ó, esses terminais aqui são no músculo. O neurônio que vai para os músculos é desse jeito, ó, tem as arborização dendrítica lá no córtex cerebral, né? Aí sai do sistema nervoso central, vai para a coluna vertebral, da coluna ele sai pelas vértebras e vai para os músculos, é o neurônio motor, certo? Aqui o piramidal, como eu já mostrei a foto para vocês ali, ele tem um formato de pirâmide. Dendrito, a informação chega, axônio, a informação sai. E o da célula de Purkinje, vocês vão ver bastante ele na aula prática. Ele é enorme, esse neurônio, mas não dá para ver essa cabeleira dele na aula prática. Você consegue ver só o corpo celular e uma parte do axônio, né? Que a gente vai ver, ele é presente no cerebelo. E ele está associado com o aprendizado de atividades automáticas. Certo? E é isso aí, pessoal.